Obrigada, Carlos. Na verdade, eu queria agradecer não só ao Carlos, mas ao André e o André pelo convite. E hoje me deram a missão, eu não consigo ver o... Vou chegar para o lado. Me deram a missão de falar sobre o tratamento pré-operatório no carcinoma urotelial invasor, né, se há espaço para imunoterapia. Então, essa é a minha declaração de conflito de interesse. Então, qual é o racional do tratamento sistêmico neoadjuvante? Né, a gente tem uma oportunidade de reduzir o tumor, fazer um downstage, permitindo que uma doença que é irressecável se tornar ressecável. Né, muitas vezes a gente acaba tendo benefício do tratamento de potenciais micrometástases, assim como a gente leva a um aumento de sobrevida desses pacientes. Na verdade, a gente sabe disso desde 2003, quando o primeiro estudo com quimioterapia foi publicado, mostrando o benefício do uso dessa estratégia em relação à cistectomia isolada. Só que a gente tem um porém. Apesar da gente ter múltiplos pacientes que são elegíveis a essa estratégia, só 20% acabam recebendo esse tratamento. Então, quando a gente fala de quimioterapia neoadjuvante, a gente basicamente está falando de terapias ou combinações de quimioterapia baseada em platina, sendo que 50% dos pacientes que têm câncer de bexiga são inelegíveis à platina, de acordo com os critérios determinados por Gaussky. Então, a gente tenta usar diversas outras estratégias para poder driblar, principalmente aqueles pacientes que têm uma indicação borderline. E o que a gente acaba vendo é que algumas vezes você consegue fornecer o paciente, fornecer cisplatina, né, dose para alguns pacientes. A carboplatina ela não se aplica no cenário neoadjuvante. E o que acaba acontecendo é que esses pacientes vão para a cistectomia imediata e a gente sabe que muitas dessas vezes isso é uma estratégia insuficiente, né, devido à alta recorrência da doença. Então, será que existe alguma alternativa para esses pacientes nesse cenário? O que a gente tem aprendido com câncer de pulmão é que, de repente, a gente pode usar a imunoterapia como uma estratégia neoadjuvante. Parece ser uma estratégia segura, com perfil de toxicidade bastante tolerável, com uma resposta patológica significativa entre esses pacientes. E isso não seria exatamente um absurdo a gente pensar nessa estratégia para câncer de bexiga, já que desde 2006 a gente vem vendo inúmeras aprovações de drogas, que são imunoterapias entre PD-1 e anti-PDL1s, que hoje já estão estabelecidas muito bem em segunda linha e em primeira linha para os pacientes inelegíveis à platina. Então, a gente vê que para esses pacientes em cenário avançado, a gente tem uma taxa de resposta que varia entre 13% e 21%, e isso se torna um racional interessante para a gente pensar nessa estratégia para os pacientes na doença no tratamento da doença neoadjuvante. Então, só lembrando um pouquinho qual é o mecanismo de ação dos imunoterápicos, é uma forma da gente tirar aquele freio, né, do sistema imune e permitir que ele identifique de forma mais eficaz aquela doença que estava ali, vamos dizer, se escondendo, né, da defesa do corpo. Então, tendo a bexiga in loco, isso teria uma grande carga de antígenos, permitindo que essa resposta imune fosse eficaz. Então, a gente tem hoje 2 estudos que já foram apresentados, um deles já foi inclusive publicado, que tentou investigar ou começar a investigar essa estratégia da imunoterapia como uma neoadjuvância no paciente com câncer de bexiga. Esse primeiro estudo é o estudo Abacus, é um estudo de fase 2. Ambos os estudos são estudos pequenos. E o que ele mostra, esse é o desenho do estudo, então vou detalhar aqui para vocês. Esses pacientes acabavam fazendo RTU, recebiam 2 doses de atezolizumab, que é um anti-PDL1, e acabavam indo à cirurgia posteriormente. Os pacientes que eram elegíveis a esse estudo eram pacientes que tinham T2 ou até T4A, tá? Que não eram candidatos a cisplatina. E o endpoint primário desse estudo foi resposta patológica completa. Lembrando que resposta patológica completa é um fator prognóstico para esses pacientes e é um surrogate para sobrevida global. Então, quando a gente fala de efeitos adversos nesse estudo, a gente vê que é muito semelhante ao que a gente está habitualmente acostumado de ver com os pacientes com doença avançada. Em termos de complicações cirúrgicas, isso aconteceu em apenas 10% dos pacientes, que é esperado nessa população que vai à cistectomia.
Apenas um paciente acabou morrendo nesse estudo e a morte foi relacionada ao tratamento sistêmico e não uma complicação cirúrgica. Então, em termos de taxa de resposta completa, 29% dos pacientes foram resposta completa, sendo a maior parte deles pacientes que tinham um marcador positivo, né, eram PDL1 positivo. E aqueles que tinham uma doença T2 atingiram a resposta completa com mais frequência do que aqueles pacientes que tinham doença T3 ou T4. O segundo estudo, esse foi publicado no JCO, é o PURE 01. Ele investigou uma outra droga que é o pembrolizumab, um anti-PD1, é uma droga um pouquinho diferente do atezolizumab. E esses pacientes eles podiam ser candidatos a cisplatina ou não. 92% desses pacientes seriam elegíveis para tratamento neoadjuvante baseado em platina. Tá? Os pacientes incluídos eram pacientes que tinham doença T3B ou menor e eles, obviamente, tinham que ter um bom performance status. Eles recebiam 3 ciclos de pembrolizumab a cada 3 semanas e eram avaliados por imagem. Se a imagem fosse considerada, o paciente fosse considerado não respondedor, ele ainda havia possibilidade de completar ou receber quimioterapia antes de ir à cistectomia. Novamente, o desfecho primário desse estudo foi resposta patológica completa, e o que se viu que 39% desses pacientes foram a resposta patológica completa, sendo que 51% deles atingiram, tiveram downstaging para doença não músculo invasiva. Voltando aqui só um pouquinho, que eu acho que tem um dado aqui interessante ressaltar. Desses pacientes que foram incluídos, só para vocês terem uma ideia, o total, o N desse estudo foi de 58 pacientes, 12% deles acabaram precisando de quimioterapia antes da cirurgia. Tá? Então, quando a gente avalia, eles fizeram uma análise bastante interessante de biomarcador e o que eles viram foi que os pacientes que tinham uma positividade de PDL1 maior do que em torno de 30%, tinham uma resposta um pouco melhor em termos de resposta patológica completa do que aqueles que tinham um marcador negativo. O TMB não foi um biomarcador interessante para estratificar esses doentes. E o que se viu foi, em termos de avaliação genômica, é que 52% desses pacientes tinham algum defeito de reparo de DNA ou de alteração no gene de retinoblastoma. E quando eles combinaram esses dois biomarcadores, que é esse último grupo aqui, 90% dos pacientes acabaram indo à resposta patológica completa. Obviamente, esse número é bastante impressionante, mas lembrando que o N total era de 10 pacientes, então acho que isso é mais um indício, um dado gerador de hipótese, que merece, sem dúvida, maior investigação. Então, isso aqui é uma forma da gente comparar os dois estudos, botando de lado a lado. Essencialmente, o que a gente vê? A neoadjuvância parece sim ser uma estratégia promissora para os pacientes com câncer de bexiga, tanto para os pacientes que são elegíveis à platina, quanto aqueles que não são elegíveis à platina. Em termos de taxa de resposta patológica completa, ela é bastante condizente com o que a gente vê hoje com a quimioterapia, que é o atual padrão ouro de tratamento. E eu acho esse gráfico bastante interessante, onde eles põem lado a lado, em termos de toxicidade e resposta, todos os esquemas que hoje a gente considera para a neoadjuvância. O que a gente vê é que existe uma igualdade, se é que a gente pode fazer, uma equivalência, melhor dizendo, entre esses esquemas. Entretanto, em termos de toxicidade, a imunoterapia parece ter uma toxicidade bem inferior do que a gente está acostumado a ver com a quimioterapia. E aí alguns dados interessantes que são dados mais gerais, quando a gente fala de imunoterapia, a gente está falando de uma classe distinta de drogas. A gente está acostumado com os efeitos colaterais da quimioterapia e o que esperar desses pacientes, principalmente os cirurgiões, o que esperar desses pacientes antes de levá-los à cirurgia. Então, quando a gente fala de imunoterapia, a gente está falando de toxicidades que costumam aparecer de forma mais tardia. Tá? Então, potencialmente, esses pacientes, quando vão estar sendo operados ou no pós-operatório, eles podem acabar surgindo algumas dessas toxicidades que a gente tem que atentar e olhar para esse doente de uma forma diferente. Então, existe uma curva de aprendizado que é para todos nós.
nós oncologistas e cirurgiões. E em termos de outras considerações que a gente tem que levar, considerando essas terapias que são bastante distintas, quando a gente faz uso de antibiótico para os pacientes com doença, em tratamento com quimioterapia, existe uma sugestão que isso poderia diminuir a taxa de resposta objetiva desses doentes, né? Ao mesmo tempo, quando esses pacientes evoluem alguma toxicidade, a forma como a gente os trata é com corticoide em altas doses, que isso pode ser um potencial complicador para o paciente que vai à cirurgia, aumentando as taxas de infecções, entre outras complicações relacionadas ao corticoide. Então, né, como a gente pode ver, isso é uma área de interesse. Mundialmente, múltiplos estudos estão investigando essa estratégia no cenário neoadjuvante, não só com imunoterapia isolada, mas combinada com quimioterapia, combinado com outros imunoterápicos. E, inclusive, aqui no Brasil, o LACOG também está tendo essa iniciativa com um estudo que já está em planejamento, e provavelmente ano que vem vamos ter os primeiros pacientes recrutados, né, que vai tentar responder a pergunta se os pacientes que são inelegíveis à platina responderiam melhor a durvalumab ou durvalumab associado ao olaparib, que é um inibidor da PARP. Então, para concluir, os resultados, né, em relação à imunoterapia são preliminares, mas eles se comparam de forma favorável com a quimioterapia. A imunoterapia pode ser, a princípio, utilizada tanto para pacientes elegíveis ou inelegíveis à platina, que eu acho que isso, nesse cenário, se torna uma vantagem, né? E, de fato, existem múltiplos estudos prospectivos, randomizados, investigando essa estratégia, não só com imunoterapia isolada, mas com quimioimunoterapia e em combinações de imunoterapia. Esses resultados são promissores e, potencialmente, a imunoterapia será um novo padrão de tratamento na doença músculo-invasiva nos próximos anos. É o que a gente espera, pelo menos. Obrigada.